Boa noite para você, 6 horas e 50 minutos. Olá, muito boa noite. Início de noite gelada em São José dos Campos. A gente começa com imagens ao vivo da Avenida São José, na região do Banhado. Chove nesse momento e os termômetros marcam 12 graus de temperatura. E vamos aos destaques do Band Cidade desta sexta-feira, 21 de agosto. Região segue na fase amarela do Plano São Paulo e cidades já podem flexibilizar o horário de atendimento para o comércio e serviços não essenciais. Em Taubaté, decreto que amplia em mais 2 horas o funcionamento do comércio de rua, shoppings, além de bares e restaurantes, começa a valer a partir de terça-feira. Já em São José dos Campos, estabelecimentos não essenciais seguem proibidos de abrir aos finais de semana e feriados. Frio de rachar aumenta movimento em Campos do Jordão, onde o comércio está liberado para funcionar por 8 horas a partir deste sábado. 4 pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na Estrada Velha, entre Guaratinguetá e Lorena. Indústria puxa saldo negativo na geração de empregos em Taubaté. Em São José dos Campos, a economia reage. Em julho, empresas voltam a contratar. Bem-vindos ao Band Cidade. Esta edição você acompanha na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Em nova atualização da quarentena esta tarde, o governo do estado manteve a nossa região na fase amarela do Plano São Paulo. Pois é, a medida permite a flexibilização do horário de funcionamento de bares e restaurantes e também do comércio não essencial, que agora poderá abrir 2 horas a mais. Em São José dos Campos, onde o comércio já funciona 8 horas por dia, mas apenas de segunda a sexta-feira, ficando fechado aos sábados, domingos e feriados, nada muda. Bom, para esclarecer melhor essa decisão na cidade, a gente então conversa agora ao vivo com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Olá, secretário, bem-vindo mais uma vez ao Band Cidade. Bom, a gente sabe que a abertura do comércio aí aos sábados é um pedido insistente, né, dos comerciantes. Por que São José ainda decidiu manter, então, essa proibição, funcionamento, então, só de segunda a sexta? Bom, boa noite a todos, aos telespectadores. A gente, desde o começo, quando a gente evoluiu de fase, né, e o comércio em São José funcionou 8 horas desde o início dessa liberação. Nós entendemos dentro do comitê e também dentro da secretaria que quanto mais a gente restringe o tempo de funcionamento do comércio, mais a gente aglomera pessoas. Então essa foi a nossa ideia. Então desde o começo o comércio está funcionando 8 horas. O que a gente percebeu no primeiro final de semana que a gente flexibilizou, houve muito lazer na região central, principalmente a região central da cidade. Então nós fechamos o comércio todo nos finais de semana, mas o comércio continua funcionando 8 horas por dia. A gente tem que analisar, né, passo a passo essa ampliação da retomada, para a gente não se surpreender negativamente. Secretário, bares e restaurantes também continuam 6 horas, vale as regras do decreto anterior, né? Exatamente, continuam 6 horas, de segunda a sexta-feira, sábado e domingo não funcionam. Na semana passada nós tivemos alguns problemas no sábado, com bares abertos no sábado. Essa semana nós montamos uma operação. Eu saí agora há pouco da secretaria, as nossas equipes já estão indo para a rua para fiscalizar, junto com a fiscalização de posturas e a guarda municipal, o fechamento de bares a partir das 21 horas, conforme está no decreto. A partir da semana que vem, a gente pode reavaliar, dependendo, é lógico, do comportamento da população e dos empresários. O empresário tem que ter o senso de que ele também é responsável pelo enfrentamento da pandemia, do cumprimento do decreto, assim como toda a sociedade, né? As pessoas que estão frequentando esses bares e restaurantes que abriram fora
da lei, né, fora do que manda o decreto, estão descumprindo as orientações e colocando em risco a evolução da nossa retomada da economia. E, secretário, como é que fica essa abordagem, né, que hoje está tendo esse reforço, vai seguir aí essa fiscalização reforçada durante o fim de semana? Proprietários que desrespeitarem o decreto podem ser multados? Nós fizemos uma campanha de conscientização, sempre usamos isso, pensando no bom senso das pessoas e na consciência de cidadania das pessoas, dos proprietários. Entre os comerciantes, isso foi muito legal. Comerciantes, dos shoppings, realmente funcionou muito bem dentro das nossas normas, né? Tivemos problemas nesse final de semana, realmente, com bares, contamos com a colaboração deles, mas eles foram notificados durante a semana, todos eles, e essa semana a gente já, a partir das 21 horas de hoje, a gente já chega multando e, se for reincidente, dobrando o valor da multa e até, dependendo do caso, interditando o estabelecimento. Doutor, obrigado, viu, pela participação do senhor aqui no Band Cidade, por esclarecer a população de São José sobre essas medidas. Obrigada, um abraço, secretário. boa noite. Boa noite. São José dos Campos, que hoje confirmou aí mais 4 mortes por Covid-19. Bom, e em Taubaté, o decreto que altera os horários do comércio da cidade começa a valer só a partir de terça-feira, né, Otávio? Pois é, a gente vai conversar agora com o prefeito Ortiz Júnior, que fala ao vivo com a gente. A gente já tem um sinal aqui com o prefeito. Prefeito, boa noite para o senhor, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Como é que ficam, então, os novos horários aqui para Taubaté? Boa noite. Os novos horários para Shopping Center fica fixado a partir de meio-dia às 8 da noite. Comércio central da cidade, a partir de 10 horas da manhã até as 18 horas. E no sábado, funcionamento das 8 da manhã até as 14 horas. A partir de agora, a partir de terça-feira próxima, nós teremos o início da validade dessas regras novas e com isso a gente espera que a gente tenha ainda um atendimento melhor, porque vai evitar bastante a concentração de pessoas nessas 6 horas em que nós funcionávamos até aqui. E, prefeito, o que muda para bares e restaurantes? Bares e restaurantes vão ter também um funcionamento com horário maior, com maior possibilidade de atender os clientes. Então, por exemplo, os bares que fechavam mais cedo vão poder ter uma flexibilidade de horário maior para atender o cliente até um pouco mais tarde. Mas os protocolos são os mesmos. Bares e restaurantes têm de obedecer os protocolos com muito rigor. São pontos importantes de cuidados que as pessoas devem ter, porque são focos importantes de contágio e transmissão do Covid. Prefeito, eu gostaria de agradecer a participação do senhor. Nós conversamos com o Ortiz Júnior, prefeito de Taubaté, que a partir da próxima semana amplia o horário de funcionamento do comércio. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor. Uma ótima noite. Boa noite, prefeito. Até a próxima. Obrigado. Morreu esta tarde a 4ª vítima do acidente que envolveu um carro e um caminhão na manhã de hoje na Estrada Velha, que liga Guaratinguetá a Lorena. Uma 5ª passageira do veículo segue internada em estado grave no pronto-socorro de Guaratinguetá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro estava parado no acostamento próximo a uma curva quando foi atingido pelo veículo. Chovia na hora da colisão. As vítimas ficaram presas às ferragens. E em São Sebastião, no litoral norte, um motociclista de 32 anos morreu após perder o controle da moto e colidir contra um ônibus. O acidente foi na rodovia Rio Santos, na praia do Camburi. Uma mulher que estava na garupa da moto ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro de Boiçucanga. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, também chovia no momento do acidente e havia óleo na pista. 6 armas, quase 200 munições, carregadores e uma mira a laser foram localizados pela Polícia Rodoviária Federal durante a abordagem a um ônibus ontem à noite na Via Dutra, no trecho de Lavrinhas. O material estava enrolado em roupas e escondido dentro de uma mochila. Uma mulher passageira do veículo confessou aos policiais que iria receber uma certa quantia em dinheiro para levar as armas de São Paulo à Vitória, no Espírito Santo. Ela foi presa e encaminhada para a delegacia de Cruzeiro.
Hoje, o Ministério da Economia divulgou os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em São José dos Campos, 121 novas vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas no mês passado. Já Taubaté fechou julho com saldo negativo de 89 postos de trabalho, reflexo das demissões na indústria. Na região, o setor industrial vem enfrentando uma dura crise e cria alternativas para adequar o quadro de funcionários. Funcionários desligados e planos de demissões voluntárias. Na região do Vale do Paraíba, um dos principais polos da indústria aeroespacial e automobilística do Brasil, o cenário retrata a dura situação que o país enfrenta. Nós tivemos um problema muito sério de demanda, né? As pessoas estão realmente saindo menos, comprando menos, né? E com isso afeta, né, principalmente esse tipo de produto, né, que é um produto com preço certamente elevado, né? Reflexo da crise econômica, a GM vai realizar na próxima segunda-feira uma assembleia virtual para propor o PDV aos funcionários com uma série de benefícios, como salários adicionais, extensão do convênio médico e também um carro zero. A empresa também pretende estender o atual layoff com 1.100 funcionários por mais 2 meses. Após um prejuízo bilionário no último trimestre e o fim das negociações com a Boeing, a Embraer também pretende abrir um terceiro PDV, que será ampliado para os colaboradores com 50 anos ou mais. E, além disso, né, você tem também as empresas satélites, aquelas empresas que fazem serviço para essas montadoras, que são terceirizadas. Então, você vê que é uma situação complicada, que ela para de vender, ela também vai mandar embora, mas as outras empresas que estão em volta dela também vão mandar embora. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as fábricas do setor alimentício não tiveram grandes prejuízos. Aqui na Nestlé de Caçapava, o ritmo já está acelerado devido a essa demanda. Tanto que a fabricante decidiu investir 762 milhões de reais em todo o Brasil, inclusive nesta sede da região do Vale do Paraíba. Eu acredito que o ramo de alimentos, ele sempre vai ser um vetor, uma locomotiva da economia brasileira, uma das locomotivas, né? As pessoas vão continuar desenvolvendo hábitos alimentares, vão continuar buscando alimentos que tenham uma boa nutrição e que trazem prazer também. De acordo com os dados do Ministério da Economia, o setor de alimentos registrou um crescimento de 13,4% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Uma boa notícia para a recuperação fiscal do país. Na contramão de algumas outras empresas, infelizmente, né, nós acabamos de fazer uma contratação temporária de 150 pessoas, é um número interessante aqui no Vale do Paraíba, já visto as outras informações contrárias de outras empresas que a gente escuta, né? Tudo isso para suportar o nosso aumento da demanda. Amanhã é dia D de vacinação contra o sarampo. Com 2 casos confirmados neste ano, Taubaté vai abrir neste sábado 6 postos das UBSs+, para a campanha de vacinação contra a doença. E quem traz os detalhes para a gente é a Juliana Sever, direto da redação. Taubaté promove neste sábado um mutirão de vacinação no dia D da campanha de prevenção ao sarampo. As vacinas serão aplicadas nas 6 UBSs+, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo para o almoço. Além dos grupos tradicionais, a vacinação nesta segunda fase é voltada principalmente para os adultos entre 30 e 49 anos, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Na faixa etária de 6 meses a 29 anos, a população que tem ido até as unidades de saúde tem passado por uma avaliação da sua carteira de vacina para saber se há necessidade de atualização ou não. Na faixa etária de 30 a 49 anos, a vacinação contra o sarampo tem sido indiscriminada, ou seja, se já tomou, essa pessoa vai tomar um reforço, ou se não tomou, essa pessoa vai ter a sua vacinação atualizada. Fica a dica, é uma vacina de extrema importância. Sarampo é uma doença grave que pode levar ao óbito também. A Vigilância Epidemiológica reforça que há necessidade de levar o cartão SUS para que a aplicação da dose aconteça. Até o momento, foram vacinadas 7.141 pessoas em Taubaté. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo
Começou no dia 15 de julho e segue até o dia 31 de agosto. Juliana Sever para o Band Cidade. Valeu, Juliana, pelas informações sobre a campanha de amanhã. Depois do intervalo, baixas temperaturas levam turistas para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Nesse momento faz 7 graus na cidade. Para amanhã, mínima prevista de 4, com chances de chuva na Serra da Mantiqueira. Hora certa para você agora, 7h05.